De onde vêm as suas guerras e desentendimentos? Elas brotam das paixões que guerreiam dentro de vocês. Interessante que as pessoas sempre querem mais poder, mais riquezas, mais conhecimento, mais prazer, mais seguidores, mais cliques. A busca de mais sempre gera guerras, dores, divisões. Nunca vivemos em um tempo de tanto acesso. Temos mais conhecimento, mais informações, mais possibilidades de escolha. Mas as pessoas ainda estão mais deprimidas, usam mais remédios, buscam mais coisas para aplacar as suas dores ou as alienar das crises à sua volta. Essa geração precisa de pessoas que desejam ser mais íntimos, mais santos, mais servos. Igreja Missionária 2023. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a vocês. Para quem eu não disse bom dia ainda, já disse bom dia para muitos de vocês, né? Fico feliz demais de você estar aqui. A gente sabe que é um feriado prolongado. Tem algumas pessoas viajando, tem outras alongadas mesmo, né? E eu fico feliz de você estar aqui para juntos adorarmos a Deus. Nós iniciamos essa série domingo passado, mais santos, mais íntimos, mais servos, ou mais servos e mais íntimos, né? A ordem ali, ela tem uma importância para mim. Porque, na verdade, quando o pessoal lançou essa série, para todas as nossas igrejas no Brasil, começamos a pensar sobre isso. A ordem seria mais santos, mais servos e mais íntimos. Mas eu acredito que a performance ela é produto da intimidade com Deus. Ou seja, performance espiritual, aquilo que a gente faz para Deus, antes é produto daquilo que nós somos em Deus. Por isso eu quero conversar com você hoje de manhã, aqueles que estarão no culto da noite, aqueles que estão assistindo agora, sobre sermos íntimos, sobre termos intimidade com o Senhor. E quando eu penso em intimidade, eu acho que, talvez a melhor forma de ilustrar a questão de intimidade é a questão do casamento. Há alguns anos eu ministrava um workshop sobre romantismo no casamento, onde a gente falava que a questão do romance, ela depende muito do nível de intimidade do casal. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente pensa que romântico é um esforço que a gente faz de ser agradável um ao outro. Mas quanto mais íntimo o casal é, quanto mais profunda é a sua intimidade, mais eles vão expressar o romantismo no seu relacionamento. E isso é muito interessante. Talvez você pense assim, mas pastor, não é o inverso? Porque quando a gente começa a namorar, a gente é romântico tal, e depois a gente vai, né, o tempo vai passando, no começo do casamento a gente já tem alguns atos de romantismo, depois o tempo vai passando, a gente deixa de ser romântico. A prática é a inversa, mas a realidade dos casais que amadurecem, que com profundidade no seu relacionamento, mostra que a verdade é que o romantismo, ele vai brotar, né, do amadurecimento dessa relação, do relacionamento entre o casal, porque a intimidade ela traz benefícios tremendos para a vida de um casal, né? A intimidade ela tem a ver com o aconchego, tem um laço afetivo, é um carinho mútuo, a responsabilidade, a confiança, a comunicação franca, sincera. Então tudo isso faz com que o romantismo seja espontâneo. Na verdade, quando nós somos românticos somente no namoro, ou no noivado, ou no início do casamento, ele não é tão natural e espontâneo, porque na verdade a gente está sendo romântico para conquistar. Mas quando a gente tem intimidade, já está casado há muito tempo e continua sendo romântico, é porque o romance é a expressão da nossa ternura. O romance é a expressão do amor amadurecido que temos um pelo outro e dessa intimidade que desfrutamos juntos. Será que você consegue perceber a diferença? Talvez você que já está casado há alguns anos consegue perceber a diferença. É por isso que um casal que está amadurecido no seu amor, que tem intimidade no seu casamento, ele vai ter sempre atos de romantismo. Sempre vão expressar prazer de ter um ao outro ao seu lado. O que é intimidade, irmãos? Essa palavra vem do latim íntimos, que significa interior. Então a intimidade sugere realmente um relacionamento pessoal, um aconchego emocional, que inclui atos de compreender e ser compreendido, especialmente
ou da parte de alguém muito especial. Quando a gente olha para o casamento, essa é uma realidade que muitos casais desfrutam, e essa é uma dádiva, e que todos os casais deveriam desfrutar, mas infelizmente isso não acontece com todos. Por que não acontece? Porque apesar da intimidade ser tão importante para um casamento, para uma família, apesar de trazer tantos benefícios a nós, irmãos e amigos, muitos de nós fugimos da intimidade. Nós fugimos da intimidade. É interessante, nesse workshop que eu estava mencionando, falando sobre intimidade, as pessoas têm alguns medos da intimidade. A pessoa, por exemplo, pensa assim, não, eu vou me tornar vulnerável demais. Vulnerável demais. Se eu realmente construir uma intimidade profunda, mesmo com o meu cônjuge, eu vou ser vulnerável. Tem pessoas que pensam assim, não, daí ele vai passar a me controlar. Ela vai passar a me controlar. Ela pode usar o conhecimento que ela tem de mim a favor dela e contra mim, como se o casamento fosse uma disputa ou uma competição. Tem gente que tem medo da intimidade porque também fica receoso se a pessoa vai continuar amando ela. Será que se eu for eu mesmo nesse relacionamento, o meu cônjuge vai continuar me amando? Outras pessoas têm a pergunta inversa, Será que se eu conhecer o meu cônjuge intimamente, eu vou continuar amando ele ou ela? Então, há várias razões por que nós fugimos de intimidade. Às vezes nós temos medo de que, ao deixar que as pessoas conheçam a gente, que elas venham nos manipular, que elas venham então exercer um controle sobre a gente. Nós temos vários medos interiores, isso depende muito do contexto familiar que eu e você vivemos. Isso depende muito do que nós entendemos o que é um casamento ou a relação entre amigos. Do que nós compreendemos sobre isso. Isso depende muito se você já teve experiências em que você se tornou íntimo de uma pessoa e essa pessoa traiu você, ou essa pessoa feriu você profundamente. Então nós ficamos receosos, nós sabemos que não há como sermos felizes enquanto seres humanos, enquanto não construirmos relacionamentos de intimidade com as pessoas, mas ao mesmo tempo que nós sabemos que isso é tão importante para a gente foge da intimidade. E muitas pessoas fazem isso dentro do casamento, dentro da família. Então a gente foge, de conversas, a gente foge de tempo juntos, a gente foge de poder expressar o sentimento, de poder abrir o coração um para o outro. E eu estava me lembrando aqui que algumas perguntas a gente fazia para os casais, de que maneira eles evitavam a intimidade? De que maneira, dentro do casamento, os cônjuges evitavam a intimidade? E aí eu vou listar algumas frases aqui de perguntas que a gente fazia para os casais. Qual era a atitude deles quando eles estavam desconfortavelmente próximos um do outro? Quando você não tinha como sair daquele ambiente que a gente está muito próximo e a gente tem que se expor, a gente tem que se abrir, a gente tem que aprofundar a nossa intimidade. Então tinha as opções, eu queria que você avaliasse aí. Como você age quando você está muito próximo de alguém, ou quando você está num momento muito próximo do seu cônjuge, em que a intimidade está sendo ali promovida, onde o ambiente é perfeito para você aprofundar o relacionamento. Opção A, você ri ou conta uma piada? Você já notou que tem casais que agem assim? Tem maridos, mulheres, quando eles vão ter uma conversa séria, quando começa a expressar sentimento, o cara começa a contar piada. Ele conta piada. Ele começa a dar risada, ou ela, porque é uma expressão da fuga que eu tenho da intimidade. Eu não consigo conversar sério, eu não consigo falar de coisas profundas, eu não consigo expressar sentimento, não consigo falar de mim. Opção B, você dá de ombros e age como se isso não importasse nada para você. Quantas vezes eu já vi casais, quando a conversa fica mais séria, quando se fala de si mesmo, a pessoa age como se isso não importasse para ela, não fosse importante. Ah, lá vem você de novo querendo falar de sentimento. Ah, lá vem você de novo. Opção C, você age de modo confuso, como se não soubesse o que está acontecendo. Hello, quem sou eu? Estou aqui no planeta Terra. O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada, mulher. Compramos carne moída ontem para fazer, você não fez? Ela está falando de sentimento, de intimidade, o cara está querendo falar da carne moída. O cara age como se não estivesse entendendo nada do que está acontecendo.
Eu estou falando mais dos homens aqui, irmãos, porque nós homens somos um bicho. Vou falar, viu, gente? Nós homens, nós temos 1000 artimanhas para fugir de intimidade. 1000 artimanhas de fugir de uma conversa séria e profunda com nossa esposa. É incrível. Tem mulheres que fazem isso também, mas os homens são especialistas. É especialista. A gente podia contar muita história aqui. Opção 4. Fico irado, melindrado, normalmente quando eu me sinto vulnerável. Você já viu, vai ter uma conversa, vamos começar a falar de sentimento. Não, porque não sei o quê. Opa! Já veio com uma voadora. Não, porque em 1977... O que aconteceu em 1977? Não, porque você falou do meu pai. Aí já desviou o assunto. É aquele tipo de conversa, quando você começa a conversar numa boa e expressar, já começa a atacar. Opção 5. Fico falante em demasia. Tem gente que quando vai ter uma conversa séria, começa a falar. E fala um monte de coisa e não fala nada. Começa a falar, começa a ficar nervoso. Você já viu gente assim? Quando está num momento em que se está vulnerável, eu começo a falar demais. Eu falo de tudo e não falo de nada ao mesmo tempo. Opção C. Mostro-me analítico, escondendo-me atrás de uma muralha de intelectualização. Tem homens que são muito racionais, e aí eles ou se acham racionais, Aí quando a mulher começa a conversar, ele começa a intelectualizar o negócio, racionalizar, filosofar, parecer superior. Quantas vezes eu já vi isso? Mulheres falam assim: pastor, começa a conversar com meu marido, ele quer mostrar que ele é mais inteligente que eu, ele quer mostrar que ele... Não é isso. As mulheres, irmãos, e graças a Deus por isso, elas têm mais essa sede, esse desejo por conexão do coração. E nós homens perdemos muito quando a gente não aproveita esse desejo das mulheres de conectar o coração ao nosso. Não é conectar só o corpo, é conectar o coração. O quanto isso é importante para um casamento. E aí, uma última opção para você é: mudo de assunto para não ter de abordar o mesmo. Você muda o assunto, você desvia o assunto completamente. E aí eu fico pensando nessas alternativas. E eu queria que você refletisse comigo o seguinte: será que a gente não faz a mesma coisa com Deus? Quando Deus começa a falar com você, você começa a falar, pedir coisas para Deus, você interrompe Deus. Quando Deus começa a falar com você, você logo desvia para uma outra coisa. Deus tocou você profundamente no culto, e aí você sai, você já começa a pensar no almoço, já começa a ver se o tio Manuel vai vir para o almoço também, já começa a pensar na conta que você tem que pagar, já discute com a mulher porque... Espera aí, quantas vezes eu e você fugimos da intimidade com Deus? Você chega em casa, Deus incomoda você a orar, você vai lá, liga a televisão, você liga uma música, você não consegue ficar sozinho com Deus. Quantas vezes você olha para a Bíblia que está ali na cabeceira da tua cama, Deus chamando você à comunhão, e você inventa alguma outra coisa para não pegar aquela Bíblia? Quantas vezes Deus chama você à comunhão com Ele, chama você, incomoda teu coração, e você então começa a justificar ou racionalizar que você está muito ocupado, que você é uma pessoa que está cheia, que você já está realmente com muita coisa para fazer, e que Deus vai entender o fato de que você não vai abrir o coração para Ele. Quantas coisas, pessoas que não se abrem para Deus porque têm medo de perder o controle, como se nós tivéssemos controle de alguma coisa na vida, irmãos. Nós não temos controle de nada, nós nem sabemos se vamos chegar em casa depois aqui do culto, nós não sabemos de nada, se vamos estar vivos no final desse dia, e a gente acha que tem controle, e aí nós fugimos da intimidade com Deus, porque se a gente se entregar de verdade, se a gente conectar o coração de verdade com o coração de Deus, Ele pode exigir algumas coisas de mim, Ele pode querer me controlar, e eu não sei se eu estou afim disso. Olha a loucura que a gente vive. A gente quer andar com Deus, mas sem intimidade. A gente quer andar com Deus mantendo certa distância, para que a gente continue de alguma forma no controle da nossa vida. Você percebe isso? A mesma coisa no casamento, é com os amigos. A gente se relaciona até um ponto, mas a gente não se entrega por inteiro. Por quê? Porque a gente acha que se a gente se entregar, a gente vai perder o controle das coisas. A gente age assim com Deus, irmãos.
E nós nos esquecemos, escute o que eu vou falar aqui, com muita atenção. Todos vocês, nós nos esquecemos que nós fomos criados para essa intimidade com Deus e com as pessoas. Nós nos esquecemos que nós fomos criados para essa intimidade com Deus. Você foi criado para isso. Você viver essa intimidade com Deus é viver aquém do propósito para o qual você foi criado. É viver incompleto, a vida inteira. E nós não entendemos isso. Deus precisa vir com a sua graça e verdade, com o seu Espírito Santo, e abrir os olhos do nosso coração para a gente entender que fomos criados para essa intimidade, e que a vida mais prazerosa, mais abundante, mais poderosa, mais exuberante que a gente pode viver, é essa vida de intimidade com Deus, o nosso Criador, que já conhece tudo sobre a gente e ainda assim nos ama, que já sabe tudo sobre nós e ainda assim nos ama, e não desiste da gente. A gente tem problemas com intimidade, é por isso, já dizia Richard Foster, autor de um livro que é um clássico na literatura cristã evangélica, Celebração da Disciplina. O Richard Foster, na década de 70, ele falava que o problema da geração, agora você imagina a nossa geração agora, era a superficialidade. As pessoas não construíam relacionamentos profundos, nem com Deus e nem com as pessoas, e é o que nós fazemos. Temos lá 5.000 amigos no Facebook, mas não temos 5 amigos que a gente pode contar, porque a gente não constrói amizade e intimidade com ninguém. Nós falamos com gente do outro lado do mundo, mas não falamos com o cara que mora na porta de frente no nosso apartamento. Não construímos intimidade com as pessoas. A gente conversa com os de fora, mas não conversa com os de dentro de casa. A gente foge de intimidade, e esse é um erro tão grave, irmãos, que cometemos, irmãos e amigos. Bom, para pensarmos na intimidade com Deus, eu poderia usar várias pessoas da Bíblia para ilustrar como é maravilhoso viver em intimidade com Deus e como é que nós podemos extrair algumas lições, de tal forma que a gente também construa a nossa intimidade. E eu pensei em várias pessoas, mas eu queria falar do personagem mais importante no Velho Testamento todo, mais importante. O Velho Testamento tem 39 livros. Os 5 primeiros livros, além de outros salmos, foram escritos por esse personagem. O nome dele é Moisés. Moisés é uma tipificação de Cristo no Velho Testamento. Tanto que a Bíblia diz que Deus levantaria um outro profeta semelhante a Moisés, que deveria ser ouvido, que é Jesus. Então Moisés, ele foi um tipo de rei, sacerdote e líder da nação de Israel, quando ela nem era ainda formada, quando essas funções não estavam estabelecidas ainda. E eu queria que, se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, ligar aí a sua Bíblia, Êxodo 33, expressa como que Moisés tinha intimidade com Deus. Observe essas palavras, diz assim: o Senhor falava com Moisés, face a face. Você pode ler essa primeira frase comigo, bem forte? Vamos lá? O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Quantas pessoas na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus falava com uma pessoa como um amigo assim, face a face. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Não são muitas pessoas. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que Moisés ouvia Deus falar com ele face a face, como um amigo. É isso que Moisés vivia. Olha o que diz aqui: depois Moisés voltava ao acampamento, mas o Josué, filho de Nun, que era o seu servo, que se tornou o grande líder também, lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aqui temos uma lição: para você ser um grande líder, você precisa ser um servo primeiro, né? Mas deixa esse assunto para depois. Disse Moisés ao Senhor, observe aqui o que Moisés vai afirmar, ele diz: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Olha, Deus já havia dito isso para ele: eu te conheço pelo nome, Moisés, tenho me agradado de você, eu tenho tido prazer em você. Olha o que Moisés diz para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Aqui parece meio confuso. Puxa, Moisés já recebe a voz de Deus como um amigo fala com um amigo, Deus já falava com ele face a face, por que Moisés ainda está pedindo mais? Mas é isso que Moisés está falando: Senhor, revela-me o teu propósito,
Revela, que eu te conheça, que eu continue sendo aceito. E aí ele fala do povo, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha que Deus responde, eu mesmo o acompanharei, lhe darei descanso. Nos seus braços é que a gente tem descanso, irmãos. Nós não cantamos isso aqui agora, é nos braços de Deus. Então por que nós fugimos dos braços de Deus? Porque só está nos braços de Deus aquele que constrói intimidade com Ele. Por que a gente foge de colocar o nosso peito e reclinar o nosso peito, na verdade a nossa cabeça no peito de Deus, sobre o coração de Deus, assim como o apóstolo João fez lá com Jesus na Santa Ceia? Por que a gente foge de abraçar o Senhor? Deus diz assim, não, eu vou te dar descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Deus, se o Senhor não for com a gente, não manda a gente para lugar nenhum não. Moisés estava numa crise, eu não sei se você lembra o que aconteceu no capítulo anterior, Êxodo 32, o povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro, adorado um outro Deus, e Deus diz assim, eu vou destruir esse povo, Moisés, eu vou fazer uma nação só de você, e Moisés diz, não, por favor, não faça isso. Eu já vou comentar esse episódio de Moisés. Então Moisés diz assim, Deus, não destrói o povo e vem com a gente, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos sair daqui, não adianta a gente andar, não adianta a gente ir para lugar nenhum se o Senhor não estiver com a gente, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe por quê, irmãos? Para Moisés, o importante não era saber para onde Deus iria mandá-los, se ia para a direita, para a esquerda, o importante é se Deus estava com ele. Moisés não estava preocupado assim, não, se o Senhor nos mandar para esse lugar, nós não vamos. Não, Moisés diz assim, se o Senhor não for com a gente, eu não vou. Entende a diferença? Alguns de nós dizemos assim, não, se eu for para esse lugar, eu nunca vou. Isso aqui eu nunca vou fazer, Deus. Para Moisés não tem essa questão. Moisés só está querendo saber o seguinte, o Senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, esse é o mais importante. Agora, se o Senhor não está comigo, eu não vou para lugar nenhum, porque eu preciso que o Senhor esteja comigo. Agora, olha o que segue aqui. Ele diz assim, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Ou seja, o que nos torna especiais é que o Senhor está com a gente. O que nos faz diferentes é que o Senhor está com a gente. O que nos destaca entre as pessoas é que o Senhor está com a gente. O que nós temos de mais importante? É o Senhor. O que faz com que a gente seja diferente das pessoas não é o dinheiro, não é o poder, não é ter um reino, não, é o Senhor estar com a gente. O que me faz realmente me sentir especial, não é se eu tenho coisas, é se eu tenho o Senhor. Puxa vida, irmãos. Aí o Senhor diz a Moisés, farei o que me pede, porque tem me agradado de você, e conheço pelo nome. Deus repete o que já havia dito a Moisés. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Esse Moisés não tem jeito, irmãos. Você observa aqui, Moisés não tem jeito. Ele está pedindo para Deus ir com ele, Deus diz, eu vou com você, eu vou fazer o que você está pedindo, me agrado de você, te conheço pelo nome. E aí Moisés vira para Deus assim, quero mais uma coisa, eu quero que você me mostre a tua glória, eu quero mais, Agora pensa nesse Moisés, irmãos, esse Moisés viu a sarça ardente, Deus na sarça, uma sarça que não se consumia com fogo, ouviu a voz de Deus chamando Moisés, ele diz, eis-me aqui. Esse Moisés viu as 10 pragas no Egito, os falsos deuses do Egito sendo expostos na sua mediocridade diante do Deus verdadeiro. Esse Moisés, irmãos, viu o mar se abrir diante dele, quando ele ergue o seu cajado e faz o que Deus diz para fazer. Esse Moisés viu o pão caindo do céu todos os dias para alimentar uma multidão de 2 milhões de pessoas no deserto. Esse Moisés viu água sair da rocha, não é o lugar de água sair, mas ele bate na rocha, a água sai como um rio da rocha. Esse Moisés viu milagres incríveis, mas Moisés não está preocupado com milagre, Moisés está preocupado com o quê? Com Deus, a presença de Deus. E é por isso que ele ora assim, Senhor, mostra a tua glória, eu quero mais. O Senhor já disse que o Senhor vai com a gente, aleluia, Senhor. Aí ele poderia sair dessa conversa e dizer assim, Deus, eu te adoro, eu te louvo, muito obrigado, eu vou seguir a vida. Não, o Senhor disse que vai comigo, o Senhor disse que se agrada de mim, o Senhor faz o que eu estou pedindo, eu quero ver tua glória, eu quero ver a tua glória, Senhor,
Puxa, mas Moisés já tinha visto tanta coisa, mas ele ainda quer ver a glória de Deus. Irmão, como que está o seu coração? Eu acho um absurdo, é cômico e trágico ao mesmo tempo, irmãos, quando a gente conversa com algum irmão, ele diz assim, não, já conheço toda a Bíblia. Pastor, estudar na escola que a igreja oferece? Não, eu já fiz tanto curso, pastor. Meu Deus, acho que esse cara não entendeu nada, estudou e não aprendeu nada. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que o coração de alguém que ama Deus é um coração que o deseja acima de tudo. Ele é a pessoa mais importante. Eu quero saber se o Senhor vai comigo, o resto é resto. O mais importante é se o Senhor está comigo. Aprendemos aqui que alguém que anda com Deus tem sempre sede por mais de Deus. Mais desejo por Deus. Mais desejo por Deus. Moisés quer ver isso. Eu quero que você reflita que a vida espiritual é exatamente isso. É uma vida de prioridades que se encontram em perfeito equilíbrio, mas que às vezes se polarizam. Na Bíblia a gente tem algumas tensões, a gente tem a tensão entre a fé e obras, a gente tem a tensão entre o esforço próprio e a graça. Na Bíblia a gente tem algumas tensões que se equilibram perfeitamente. Sabe qual é a tensão que a gente vê aqui com Moisés? É essa tensão entre a plenitude de Deus e a insatisfação. Porque Moisés tem aqui a plenitude de Deus, ele fala face a face com Deus, mas ele ainda está insatisfeito. É uma tensão dentro dele. E por que isso acontece? Porque quem tem sede de Deus sempre vai querer mais de Deus. Parece algo assim, como eu disse aqui, contraditório, mas é um paradoxo mesmo. Você tem sede de Deus e quanto mais você bebe de Deus, mais você quer. Mais bebe de Deus, mais você quer. Mais você quer. Irmãos, não deve ser assim no casamento, por exemplo. Eu namorei a Andréia, na verdade eu queria namorar a Andréia. Ela disse não, só queria ser minha amiga. 3 meses depois, insistindo um pouquinho, orando muito para que Jesus tocasse o coração dela, ela disse sim. Começamos a namorar. Primeira noite namoramos, no outro dia, liguei para ela, ela não estava em casa. Falei, essa menina já desistiu de mim. Pensei que no dia seguinte ela já tinha se arrependido. Namorei um dia, eu queria namorar 2. Namorei 2 dias, eu queria namorar 1 semana. Namorei 1 semana, eu queria namorar 1 mês. Namorei 1 mês, queria namorar 6 meses, 1 ano. Namorei esse tempo, queria casar. Casei 1 ano, queria estar casado 10. Casado por 10 anos, queria estar casado 20. Hoje estou casado há 28 anos, quero morrer com ela. Porque assim, você quer mais, você quer mais de Deus, mais das pessoas que você ama intimamente. Eu me lembro de um dia que a gente foi para um clube lá em Maringá, e estávamos nadando, ela estava de maiô obviamente, eu não estava de sunga, irmãos, porque você imagina um menino de 62 quilos, com 1,80 m de sunga, a coisa mais horrível que você já viu na sua vida, né? Então claro que eu não usava sunga, mas estava lá, e de repente um amigo de infância que passou perto e viu, né, a minha, a Andréia e tal, eu vi, só dei um alô para ele, fazia anos que eu não via esse amigo. Aí eu fui me trocar no vestiário, na hora de ir embora, encontrei ele no vestiário. Ele veio falar comigo assim, você está namorando aquela menina? Falei, tô. Rapaz, como que você conseguiu isso? Falei, por quê? Porque ela é muito bonita para você. Eu não sei se ele achou ela de fato muito bonita, eu acho que ele achou, ou se ele achava muito feio, eu acho que ele achou também. As duas coisas. E aí você começa pensando assim, você fala assim, realmente eu estou num relacionamento desigual. Ela é muito bonita para mim, Senhor, muito bonita para mim, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, isso é privilégio. Bom, aí eu fico pensando com Deus. Alguém olha para mim com Deus. E aí alguém olha para mim e fala assim, cara, você está andando com Deus? Estou. Mas como que isso é possível? Ah, por quê? Porque é muito desigual esse relacionamento. Você andar com Deus? É muito desigual mesmo. Pensa na tua vida aqui. Quem que é você para andar com Deus? Quem sou eu? Não sou ninguém. Mas Deus
se propõe a andar comigo, se propõe a andar com você. E é por isso que quando a gente tem esse senso, né, de que a gente é indigno e merecedor, que isso nos leva cada vez mais a beber, a querer. Moisés tinha esse senso também. Quem sou eu? Quem sou eu? Um cara que cresceu no Egito, que matou o egípcio, fugiu para o deserto, que abandonou completamente o propósito de Deus, que tentou fugir de Deus, mas Deus foi encontrá-lo lá no deserto de Midian, e foi trazê-lo para si mesmo. Assim como Deus foi encontrar você no deserto da sua vida, como Deus foi encontrar você nas esquinas da sua vida, como Deus foi encontrar você em algum ponto da sua história, para que você estivesse com Ele. Nós vemos aqui em Moisés essa tentação, ou na verdade essa tensão, essa sensação entre plenitude e insatisfação. Mas é assim mesmo, irmãos. Quando vivemos plenamente a comunhão com Deus, sentimos um êxtase espiritual difícil de ser descrito. E quanto mais queremos, desfrutamos disso, mais queremos Deus. Desperta um sentimento de insatisfação. A nossa percepção sobre quanto necessitamos do Senhor se intensifica. E essa sensação de que algo nos falta se acentua em nós. E por sua vez nos continua a impelir a buscá-lo. Foi o que o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Paulo foi convertido de uma forma milagrosa, poderosa. O Espírito Santo é derramado sobre ele. Ele começa a pregar o Evangelho em tantos lugares. Ele começa a plantar igrejas no Império Romano. Mas ele diz assim: eu não julgo haver alcançado uma coisa fácil. Eu esqueço as coisas que estão para trás de mim. E eu corro para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus, o Senhor. É o meu alvo, é Cristo. Ele diz: eu não alcancei nada, irmão. Agora você vê um apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, dizendo: eu não alcancei nada ainda. Eu corro para o prêmio, eu corro para Cristo. Eu quero me identificar com Ele, inclusive nos seus sofrimentos. Olha a loucura do Paulo. É isso, até no sofrimento de Cristo eu quero me identificar com Ele. Sede de Deus, irmãos, sede de Deus. Essa sede que não se sacia, é que nos leva a ter mais sede. Ela é santa. Essa sede que não sacia, que eu não me acomodo na caminhada espiritual, que eu não me dou por satisfeito, que eu não penso que eu conheço tudo já sobre Deus, como se Deus fosse uma caixinha em que a gente examinasse, avaliasse, estudasse, que agora eu conheço tudo sobre Ele. Não! Esse sentimento de que a gente sempre precisa de mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Mas espera aí, eu já falo face a face com você, Senhor, mas eu quero mais. Eu quero ter a certeza que o Senhor vai comigo. Não, eu estou dizendo, eu vou com você. Não, mas eu quero ver a Tua glória, Senhor. Eu quero mais. Eu queria que, pensando na vida de Moisés, pensar em 3 coisas somente, poderia pensar em várias. Como é que a gente pode construir essa intimidade com Deus? A primeira, eu sei que é óbvia. Também não tenho a pretensão de falar nada novo para você que está aqui. Mas o primeiro é tempo juntos. Tempo juntos. Como que a gente constrói intimidade com Deus, irmãos? Tempo juntos. Como é que você constrói intimidade com alguém? Você consegue ter intimidade com alguém sem que você tenha tempo com essa pessoa? Você consegue ter um amigo de verdade na sua vida sem que você tenha tempo com essa pessoa? Você consegue ter intimidade no seu casamento sem que você tenha tempo com o seu cônjuge? Você consegue ter intimidade com seus filhos sem que você tenha tempo com eles? É impossível! Impossível! É por isso que nós vivemos na vida superficial, porque a gente não tem tempo para ninguém, a gente não tem tempo para se relacionar com as pessoas. A gente faz aquilo que é menos importante em detrimento do que é mais importante, do que é prioridade para a nossa vida. Com Deus é a mesma coisa. Como que a gente constrói intimidade? Intimidade não acontece automaticamente, irmãos. Não é porque a gente se casou, agora a gente é íntimo, não. Tem gente casada há 30, 40 anos que não tem intimidade, um não conhece o coração do outro. Não tem esse vínculo de alma, não tem conexão do coração. Não é simplesmente o tempo, é conexão, mas o tempo é extremamente importante. Porque a intimidade não vai acontecer de forma automática. Não é porque a gente começou a namorar que a gente é íntimo. Não, isso vai levar anos. Não é porque a gente está casado há um determinado tempo que a gente não tem mais o que aprender sobre a outra pessoa. Intimidade se constrói. Com Deus da mesma forma.
Às vezes tem pessoas que se convertem ao Senhor, se batizam, faz um curso bíblico e já acha que conhece tudo. Não, intimidade precisa de tempo, demanda tempo. Se você olhar a vida de Moisés, por 2 vezes a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites só com o Senhor no monte. 40 dias e 40 noites com o Senhor. Você conhece a história de Moisés, quando ele descia do monte, o rosto chegava a brilhar, a glória de Deus na vida dele. Tempo juntos. Deus o chamou para si mesmo. Por isso Deus falava com ele face a face. Eu gosto de um texto no livro de Números, capítulo 7, verso 89. Olha o que esse texto diz, que interessante. Diz que quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés entrava na tenda para falar com o Senhor. O que acontecia aqui, irmãos? O que diz aqui? Moisés ouvia a voz que ele falava do meio dos querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Você observou aqui? Moisés entrava para falar e o Senhor falava com ele. Era um diálogo, intimidade. Moisés entrava para falar e Moisés ouvia a voz do Senhor que falava do meio dos querubins. Intimidade. Quantas vezes as nossas orações é só a gente falando? A gente fala, e depois a gente diz, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou para as minhas atividades. A gente não ouve. Algumas vezes eu vim orar aqui onde você está sentado, nas manhãs, muitas vezes. Eu vim orar aqui e eu falava assim, Deus, eu não quero falar nada. Eu só quero estar na Tua presença. Eu só quero estar na Tua presença e ouvir a Tua voz. Não vou falar nada. Porque a gente pensa que oração é falar. A tentação de apresentar pedidos. Não há problema em você falar com Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Moisés falava com Deus. O problema é que quando a gente só fala e não ouve. É a mesma coisa se você tem um marido e uma esposa que você não consegue conversar. Ou só você fala e não escuta o que ele fala, ou ela fala, ou só ela ou ele falam, e você não tem a oportunidade de falar. Não é um diálogo, não há uma troca, não há uma conexão, não há interação, não há intimidade. Olha o que nós vemos aqui a respeito de Moisés. E há 2 coisas fundamentais, irmãos, para podermos construir essa intimidade com Deus, pensando em tempo juntos. Como é que nós temos tempo juntos com Deus, irmãos? Há 2 coisas que são as mais básicas de toda a Bíblia. A primeira é palavra, é Bíblia, é palavra de Deus, é termos tempo com Deus. Por quê? A Bíblia é um lugar de encontro com Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você medita na Bíblia, você tem encontros com Deus. Deus encontra você. A Bíblia não é um livro comum qualquer. Você vai ler a Bíblia como você lê um livro de Harry Potter. Não! A Bíblia é um livro em que você encontra Deus, e Deus encontra você, Deus fala com você. Por isso a importância de lermos a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque nós queremos ter intimidade com Deus e ouvi-lo no nosso coração. Por isso que como igreja a gente oferece a você a oportunidade de estudar a Bíblia. A gente tem o curso Descubra para você que está chegando. A gente está oferecendo agora um módulo bíblico, né? Um módulo bíblico para falar, para estudarmos, entendermos com mais profundidade a respeito da Bíblia. Vai ser excepcional esse módulo com o pastor Vanderlei Frade, que é o nosso diretor aqui do seminário. Vai estar dando essa aula aqui para a gente. A gente está oferecendo, irmãos, o pastor João não especificou na hora que ele falou da disciplina de Paulo no seminário, é uma turma só para aqui da Shalom, só para quem é membro, participante aqui da Shalom, né? Irmãos, por 12 semanas nós vamos estudar a vida de Paulo, com um cara que é expert na vida de Paulo, que é o professor Adriano Mazieiro ali do seminário, expert sobre a vida de Paulo. 12 segundas-feiras, estudando a respeito de Paulo e a sua teologia. Quantas oportunidades nós temos? Isso são ferramentas para você conhecer, para você se aprofundar, mas o mais importante é que isso te leve a amar a palavra de Deus, de tal forma, que a cada dia você possa ter encontros com Deus, na meditação da palavra, na sua vida pessoal. Aquilo que a gente chama de devocional. Você separa um tempo, sozinho, você e Deus, para falar e para ouvir. Relacionamento é isso. Vou falar e vou ouvir. Através da palavra. Segundo é a oração, é claro. Oração é falar com Deus. Oração é ouvir Deus, porque oração é mais do que apresentar pedidos. Oração é comunhão com Deus.
Oração é comunhão com Deus. Eu gosto de uma frase de Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, em que ele diz: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Deus tem sede de alguma coisa, Ele é perfeito, Ele é pleno sim, mas Ele tem sede de comunhão comigo e com você. É por isso que Ele nos criou, para andarmos com Ele, para termos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Deus deseja ter comunhão comigo e com você. Ele criou o universo inteiro, Ele não precisa de mim e de você, mas Ele deseja. Ele nos ama. Ele quer ter comunhão comigo e com você. É desmedida, é muita diferença entre eu e Deus, mas Ele quer ter comunhão comigo. Eu não sou digno disso, mas Ele me criou. Então Agostinho percebeu assim: puxa, a oração é isso, é a sede de Deus e a sede do homem. O homem que tem sede de Deus vai orar, irmão. Se você é uma pessoa que conhece a Deus e tem sede de Deus, você vai orar. Não porque é uma tarefa, mas porque é um prazer. Não porque é uma atividade religiosa, mas porque é a sua comunhão com Deus. É o tempo juntos onde você constrói intimidade com Deus. Irmãos, eu sei que eu e você falamos que a gente não tem tempo para comer, nos alimentarmos da palavra de Deus, não temos tempo para orar. Mas me fala, com toda a correria da tua vida, você come todos os dias. Você pode estar com trabalhos até o teto, você pode estar cheio de atividade, com um monte de... mas você come todo dia. Todo dia você come pelo menos uma refeição. Como é então que você não pode se alimentar de Deus no seu dia a dia? Se alimentar de Deus é prioridade para você, você vai encontrar tempo para isso. Eu tenho dito para as pessoas: faz aquilo que é mais importante na tua vida primeiro, depois você vai atrás das outras coisas. Se para você é mais importante andar com Deus, ande com Deus primeiro, depois vai para o trabalho, depois vai para o estudo, depois vai fazer suas tarefas, cumprir suas responsabilidades. Tenha comunhão com Deus primeiro, porque isso é o mais importante para você. Passar tempo juntos, irmãos. Passar tempo juntos. Alguns de vocês viveram isso também, eu conto aqui, né? Irmão, para encontrar a Andréia, quando eu namorava, corria de cachorro, pulava cerca de arame farpado, entendeu? Ia debaixo de chuva, temporal. Não vou na igreja que está chovendo. Ou vai chover. Vocês viram esse ventinho frio de manhã? É que vai chover. Irmão, você acha que para encontrar a minha namorada, que hoje é minha esposa, tinha vento, podia ter furacão, podia ter vulcão, podia ter terremoto, podia que foi o que fosse, irmão, entendeu? Chover canivete, a gente ia. Por quê? A gente quer estar junto. Agora e com Deus? Não, se está chovendo não posso, se está frio não posso, está muito quente, o ar-condicionado da igreja dá um contraditório ali, dá muito, pastor, fica até, aí não dá. Não posso, hoje eu tenho muito trabalho. Hoje eu não posso, Deus sabe que eu marquei um passeio, eu vou ter que ir, hoje é minha folga, não dá para ter tempo com Deus. Meus irmãos, como que a gente constrói intimidade? Tempo juntos. Eu sempre guardei uma frase no meu coração: onde há vontade, há um meio. Onde há vontade, há um meio. Se nós de fato queremos, nós vamos encontrar tempo, irmãos. Porque você sempre encontra tempo para aquilo que é importante para você. E se Deus não está nessa lista, realmente você nunca vai encontrar tempo para Ele. Segunda coisa que constrói intimidade é prazer, alegria. Prazer, alegria. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Essa é uma frase do pastor John Piper, que tem um livro que fala Desejo por Deus, Busca por Deus, mais o título em português, que é excepcional. Depois ele fez um livreto sobre a plenitude da presença de Deus, que é excepcional também. O John Piper também é alguém que entendeu que a gente se realiza muito mais nessa vida quando a gente se alegra muito mais em Deus, e que a melhor forma da gente glorificar Deus é ter prazer nele. Deus não é mais glorificado quando a gente canta, quando a gente prega, quando a gente serve, quando a gente ajuda aos necessitados. Deus é mais glorificado acima de tudo, não que essas coisas não sejam importantes, mas Deus é mais glorificado quando você tem prazer nele. Quando você tem prazer em Deus, você fará essas coisas todas com muita alegria, com muita alegria. E não é assim que deve ser entre bons amigos?
A gente tem prazer de estar junto, comer um churrasquinho junto, pescar junto, fazer alguma coisa junto. Às vezes não vamos fazer nada, mas a gente gosta de estar junto, porque tem prazer. Não é assim quando a gente tem intimidade com o cônjuge, a gente tem prazer de estar junto. Ah, amor, vamos no mercado? Ah, amor, não queria muito ir no mercado, não, mas eu queria que você fosse comigo. Ah, então vamos. Vamos então no mercado. Aí eu me lembro da história do casal. Quem conta essa história é o pastor Luciano Subirá. Logo no começo do ministério dele, teve que atender um casal que estava em pé de briga, brigando demais. Ele foi atender o casal e a briga era por quê? Eles já tinham 20 anos de casado e o marido nunca tinha ido no supermercado com a esposa. E aí, aquele dia específico ele teve que atender porque eles brigaram de verdade, né? Quebraram o pau. E qual era a razão? Porque aquele dia ele tinha ido no mercado com ela. Depois de 20 anos de casado, ele foi um dia no mercado com ela. Mas aí ela ficou doida. E aí ele não entendeu nada. Ele falou, peraí, irmã, eu não estou entendendo. O senhor não quis, nesse tempo todo de casado, que ele fosse no mercado com você? Agora ele vai o primeiro dia no mercado com a senhora está brigando igual uma doida aqui? O que aconteceu? Pois é, pastor, esse é o problema. Ele foi no mercado comigo. Mas ele foi no mercado comigo sem querer ir. Ué, me explica esse negócio. Não, ele foi no mercado comigo e ficava vendo o relógio toda hora. Que hora que a gente vai embora? Ele foi no mercado comigo, né? E toda hora reclamando do preço, reclamando da prateleira, reclamando que não encontrava as coisas. Ele fez o que eu queria, mas eu não queria só que ele fizesse o que eu queria. Eu queria que ele quisesse o que eu queria. Entendeu, irmão? A gente homem não entende as mulheres desse jeito. Mas a mulher é complicada mesmo. Não basta eu fazer, eu tenho que querer que ela fazer o que ela quer que eu faça. Não é assim? Quantas vezes eu discuti com o André, mas amor, não, se for para lavar a louça, porque eu estou falando, então é melhor não lavar. Ué, mas eu não estou lavando. Qual que é a diferença aqui, irmão? Querer o que o outro quer. Eu não vim no mercado só para fazer o que você quer. Eu vim no mercado porque eu queria alegrar você. E eu queria estar com você. Se aquele homem, depois de 20 anos, tivesse feito dessa forma, irmão, aquela mulher estaria virando piruleta. Entendeu? Estaria celebrando um milagre no casamento dela, mas não foi o inverso. Você entende a diferença de alegria, de prazer? Eu sei que você vai dizer assim, mas não é importante fazer as coisas? Sim, é importante. Mas você sabia, até Deus diz assim, que a gente deve fazer com alegria. Inclusive a Bíblia diz que contribuir financeiramente deve ser feito com alegria. E aí tem irmão que fala assim, por isso que eu não contribuo, pastor, porque eu não tenho alegria. Irmão, se você não tem alegria em viver a vontade de Deus, então ore até ter essa alegria. Peça a Deus até que você faça alegria. E faça isso até que você desfrute de alegria para fazer. Se eu não tenho alegria em estar com a minha esposa, alguma coisa está errada. Se eu não tenho alegria em fazer algo que agrada a ela, alguma coisa está muito errada. Alegria e o prazer. Agora eu queria que você transferisse isso para Deus. Irmão, satisfazer-se com tudo que Deus é para nós, e em Jesus, é a essência da experiência da adoração autêntica. Esse prazer cristão. Lá no Salmo 34, o salmista diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. Intimidade se constrói com prazer, com alegria. Prazer e alegria. E talvez você fale assim, puxa, onde a gente vê isso na vida de Moisés? Olha o que diz o texto de Hebreus. Diz assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha ou filho da filha do faraó, neto do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Porque prazer do pecado é sempre transitório, é efêmero, vai passar. Prazer do pecado é uma desgraça, é uma ilusão. E Moisés entendeu isso. Ele diz assim, por amor de Cristo considerou a desonra, riqueza maior, a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Moisés, irmãos. Ele preferiu sofrer com o povo hebreu. Ele preferiu dizer não aos prazeres transitórios do pecado, e sim a Deus, a sua vontade. Por que alguém faria isso? Por que alguém escolheria o sofrimento voluntariamente? Ele poderia ser neto de Faraó, ele era um líder, o maior império do mundo,
teria todo o poder, viveria o conforto o resto da sua vida, mas por que ele escolhe sofrer? Porque ele encontrou o seu maior prazer em Deus. E quando você tem o maior prazer em Deus, o sofrimento perde a sua força. O sofrimento não é mais agudo, mesmo o sofrimento se torna prazeroso quando você tem prazer naquele que é maior do que qualquer sofrimento que você enfrente. Ele não se iludiu com os tesouros do Egito, ele não se iludiu com uma vida sem sofrimentos e lutas, ele amava a Deus. A única razão para alguém escolher o sofrimento diante do conforto, do prazer, é que ele encontrou um prazer maior. Você não concorda comigo? Moisés encontrou um prazer maior do que os tesouros do Egito. Moisés encontrou um prazer maior do que o conforto que a riqueza lhe proporcionaria. O prazer maior que Moisés encontrou era tão imenso que transcendia o sofrimento que ele teria que passar. É loucura, mas é isso que Deus chama a mim e a você. Por que eu vou abrir mão então da orgia sexual? Por que eu vou abrir mão da carreira de cocaína? Por que eu vou abrir mão da cervejada com os amigos? Por que eu vou abrir mão de um monte de coisa que o mundo me oferece, que me afasta das pessoas e de Deus? Por que eu vou abrir? Porque eu encontrei um prazer maior. Por que eu vou dizer não à tentação, ao pecado? É porque eu encontrei um prazer maior. É por isso, irmão, que intimidade é com prazer e alegria. A única razão para eu e você sermos santos é por amor. Eu disse isso aqui domingo passado. Quem pode ser santo se não for por amor? Agora, se Deus não é o teu prazer maior, você vai continuar voltando para o mundo, você vai continuar sempre retrocedendo na sua fé, você vai continuar sempre com dúvida no coração, às vezes fazendo coisas certas para Deus, mas não com o coração, como aquele marido que foi no mercado e não estava com o coração naquilo. A gente é santo porque a gente encontrou um prazer maior. Eu deixei de ir na balada, não é porque minha igreja não permitia ir na balada, eu deixei de ir na balada porque aquilo não me dava mais prazer, não me dava mais prazer do que Deus estava me dando de prazer. Eu não deixei de ficar com as meninas porque elas não eram interessantes, porque isso não dava prazer. Claro que dava muito prazer, mas eu deixei de ficar com as meninas porque eu encontrei alguém que me dava muito mais prazer, que é o Senhor que me salvou. A razão de nós dizermos não à tentação e ao pecado é porque nós encontramos um prazer maior. E aí nós encontramos a vida de verdade. E é por isso que a gente precisa celebrar a disciplina e viver com Deus com muita alegria. Eu não tenho tempo para falar de como isso é precioso, profundo. Talvez em algum outro momento Deus vai me dar essa graça. E é por isso, irmãos, que a Bíblia fala de forma tão veemente contra a gente ter amizade com o mundo. Lá em Tiago, por exemplo, diz assim: adúlteros, você não sabe que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Deus nos chama para sermos amigos e termos prazer nesse relacionamento, mas a gente se torna inimigo de Deus porque a gente continua amando o mundo e os seus prazeres. Paulo diz que nos últimos tempos teríamos dias muito difíceis, trabalhosos. E aí a frase que ele termina no verso 4, nesse trecho que ele fala na carta a Timóteo, ele diz assim: os homens serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso os últimos dias seriam terríveis, porque os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aonde você se encontra nisso? E último lugar, irmãos, a vida em comunidade. Moisés viveu intensamente a vida em comunidade, intercedeu pela comunidade. Deus diz assim: eu vou matar todo esse povo, vou destruir, vou fazer uma nação nova só com você, Moisés. Ele diz: não, por favor, Deus, não faça isso. Pode riscar o meu nome do livro da vida. Moisés chegou ao ponto de falar isso: risca o meu nome do livro, mas não destrói esse povo. Porque Moisés entendeu o que era comunidade. E é claro que Deus, quando diz isso para Moisés, estava também querendo que Moisés conhecesse o seu coração, o quanto ele valorizava a comunidade, o quanto ele valorizava as pessoas. E Deus, obviamente, não destruiu o povo, não daquela forma que ele iria fazer, que ele queria fazer na sua ira, porque ele estava dizendo isso para que Moisés pudesse revelar o quanto ele valorizava a vida em comunidade. Alguém disse assim, um autor famoso, Paul Tournier, que eu gosto muito, que escreveu um livro chamado Culpa e Graça, ele diz assim: tem duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, duas coisas que não tem jeito de você fazer sozinho nessa vida. A primeira é se casar, a segunda é ser cristão. Não tem como a gente ser cristão sem viver em comunidade.
Eu poderia passar horas e horas falando com você sobre isso, mas eu não vou fazer, senão eu vou ficar sozinho aqui. Eu quero orar com você nesse momento. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você tenha entendido nessa manhã que você é chamado para a intimidade com Deus. Eu espero que você possa viver aquilo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, irmãos. 15, verso 15. Ele diz assim: eu não tenho chamado vocês servos, eu tenho chamado vocês amigos. Eu tenho chamado você de amigo. Amigo. Coloca para mim só o último texto que o salmista... eu acho maravilhoso esse verso desse salmista. Ele diz assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face eu buscarei. O que teu coração diz a respeito de Deus? Como que você está aqui nessa manhã? Como você que está assistindo agora, como você está aí na sua casa, onde você estiver, como que você está aqui, irmão? Será que o teu prazer está em outras coisas ou o teu prazer está em Deus? Será que você compreende o quanto Deus te ama e quanto Deus tem chamado você para Ele? Que Ele foi buscar você lá no deserto, que Ele foi buscar você numa esquina, que Ele foi buscar você numa praça, perdido no escritório lá na sua empresa, que Ele foi buscar você lá chorando no seu quarto, na sua casa, que Ele foi buscar você em algum lugar, porque Ele quer você com Ele, e que a vida verdadeira, abundante, prazerosa é essa vida com Deus.